Maurão, fala pra gente, você, cara, eu digo isso pra você, assim, com muita alegria no meu coração. Você tem uma coisa que poucos, tem outros homens aqui que também têm, né? Mas poucos de nós, não são muitos. Você conseguiu criar filhos, são a Natália, o Júnior, o Mateus, a Isabela, são esses quatro, né? 4 filhos. A Isabela eu vi nascer, Mateus eu vi pequenininho. E hoje esses filhos todos já são casados. Até a Isabela, que foi capa do meu primeiro livro, Em Busca da Felicidade, são casados. Tirando a Isabela, todos praticamente que têm filhos, né? Então você tem vários netos. Está aí você e Regina inteiraço, pastores hoje, líderes de rede de casais na igreja. Eu olho para você, Mauro, e essa foto, o Mateus tentando achar a foto ali, eu fico muito encantado com isso, porque essa é a vitória maior de um homem, cara. Você conseguir ter uma família e manter essa família com essa união. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência, essa saga sua familiar, né? Vamos ouvir o Mauro então. Mauro Marchese. Bom, apóstolo, não foi muito fácil, porque quando o pastor Márcio estava falando ali sobre relacionamento com pai, com mãe, o meu também não foi muito legal com o meu pai, com a minha mãe, porque meu pai é homem da roça, do interior, e tudo que ele queria resolver, ele resolvia com chinelada, com vara de marmelo. E criado na fazenda, se tu olhasse para ele, se ele estivesse conversando com outro, ele já chegava em casa, ele já queria te pegar. Enfim, mas por ignorância dele, não era por ser maldoso, um homem da roça, né? E quando eu conheci Regina, a gente também, ninguém era crente, a gente começou a ir para as baladas, beber, ir para os bailes, dançava, e totalmente bêbado, essas coisas todas, né? Entrava numa discoteca que tinha ali na reta, ali 33, ninguém conhece isso aqui. E entrei algumas vezes ali bêbado. Uma vez eu estava tão bêbado que quando a luz bateu assim no meu olho, eu caí. Aí a Regina falou, levanta. Eu falei, não tem como levantar. Aí o tempo passou, aí ela ficou grávida da Natália. Aí a gente começou a dar uma parada, né? Aí o início não foi fácil, a gente alugou uma casinha pequena, porque aí eu tive que, como papel de homem, né, assumir, né? Não podia deixar ela para lá também, né? Na época minha mãe falou, tu é maluco, tu é novo, vai curtir tua vida. Eu falei, não, mas um papel de um homem é assumir ela agora, né? Eu falei, não posso deixar ela com uma menina lá, grávida, não posso. Aí fui até a mãe da Regina, falei para ela, olha, a senhora pode ficar tranquila que eu vou assumir, vou arrumar uma casa, a gente vai morar. Eu sempre trabalhei, desde os meus 13 anos eu trabalho, carteira assinada. Falei, eu não ganho tanto dinheiro, mas eu não vou deixar ela passar fome, eu vou cuidar dela e da menina. Aí alugamos uma casinha lá no Rosário e fomos morar lá. O início foi muito difícil. Aí ela também não conseguia tomar nenhum tipo de remédio para evitar a gravidez, tudo que ela tomava ela passava mal. Aí logo a seguir ela ficou grávida do Júnior, aí o negócio foi ficando mais apertado ainda, mas aí a situação foi melhorando, eu fui melhorando no serviço, fui ganhando mais dinheiro, e as coisas foram melhorando, aí a gente arrumou uma outra casa melhor, aí começamos a melhorar, aí ela começou a ir para a igreja, né? Ela começou a frequentar a igreja lá na Beira-Linha, e ela vivia enchendo a minha paciência. Vamos para a igreja. Eu falei, que igreja? A igreja é para chato, que esse cara crente lá. Aí... Hoje é pastor. É a vingança do Senhor. Aí ela vivia enchendo, vamos lá. Eu falei, não me chama, eu te levo, o dia que tu quiser ir, eu
te boto dentro do carro, te levo, mas eu não vou para a igreja. Não esquece isso de mim. Porque acontece? Eu queria ir para a roça. Eu ia lá para aquelas roças lá, Bom Sucesso, Venda Nova, Vargem Grande, jogar bola e beber. Meu negócio era jogar bola e beber, jogar bola e beber, jogar bola e beber. Era o meu prazer do domingo. Às vezes eu saía de casa às 10 horas da manhã, chegava em casa às 8, 9 horas da noite, bêbado, e ela às vezes estava na igreja junto com o irmão dela que faleceu na época, que era o Beto, né? E fui nessa vida até um bom tempo mesmo desse jeito. Até que um dia eu cheguei em casa, aí o senhor chegou na igreja e eu comecei a ver algumas pregações do senhor lá na beiralinha, mas não entrava, ficava naquela gradinha ali do lado de fora vendo algumas pregações do senhor. Aí um dia ela falou assim, poxa, tu tem que entrar, ele prega muito, ele é um homem muito legal. Eu falei, hey, esquece, se tu for ficar me falando isso, eu não vou vir mais. Aí, e a gente foi seguindo, eu trabalhando, a vida melhorou, fomos melhorando, o Mateus nasceu, aí fomos melhorando. Aí um dia ela falou assim, vamos na igreja, tu vai gostar. Aí uma quarta-feira, eu falei, então hoje eu não vou beber, aí eu vou na igreja, porque na época o ministro de louvor ficava mandando abraçar um ou outro, né? Falei, vou abraçar o cara fedendo a cerveja, o cara vai pensar o que de mim, né? Aí naquela quarta-feira eu não bebi e entrei lá na beiralinha e fiquei vendo o senhor pregando lá. Aí eu só falava umas coisas muito bonitas mesmo, aquele sermão de quase 2 horas, né? Eu preguei, hoje 20 Era minutos longo aqui. mesmo. Suava, gritava. E eu falava assim, hey, isso aí que é... Ela falou, não, ele é bom. Eu falei, não, ele é bom mesmo, não tô falando nada. Aí, aposto, aí eu falei, cara, realmente eu acho que ele é bom mesmo. Aí comecei aí, sabe? Aí parei de ir para a roça aos domingos, levava eles para a escola dominical na época, né? Mas não entrava também. Aí levava lá, voltava, dava um trato no carro, aí depois ia buscar. Aí depois Aí um domingo à noite eu comecei a ir aos domingos à noite, comecei a ir. Aí teve uma época que assim, o senhor falou assim na época que o senhor ia fazer uma campanha de oração que ia começar numa segunda e ia terminar num domingo. Faz muito tempo, não sei se nem o senhor lembra disso. Aí eu fui naquela campanha todinha, de segunda a domingo. Aí no domingo à noite o senhor fez o tal do apelo, né? Era apelo. Quem quer Jesus? Venha, saia do seu lugar, vem! Era meia hora de apelo, né? E eu não sei o que aconteceu, eu saí lá da cadeira e o senhor brinca que o senhor achou que eu ia até bater no senhor, né? Mas aconteceu um negócio que eu saí do meu lugar e Natália foi, pequenininha, me abraçando com a mãe dela. Natália orava muito por Natália, várias das vezes eu cheguei em casa assim, estava Natália e Regina orando mesmo. Eu não entendia muito, o que estão aí de joelho orando? Eu não entendia, né? Era bobo, só chegava em casa muito doido mesmo. E várias vezes eu vi as duas assim, orando. E às vezes eu percebia também que eu chegava em casa, às vezes eu estava deitado assim, à noite mesmo, e eu sentia que a Regina ficava passando a mão assim no meu cabelo, né? Que na época era mais abundante, né? E eu entendia que hoje depois de muito tempo, ela falou assim, quando eu ficava passando a mão no seu cabelo, é porque eu ficava orando por você. Olha que tremenda a vida de uma mulher, né? E os bichos iam embora, né? E eu cheguei numa época que eu tinha bastante cabelo mesmo, cheguei a ter cabelinho enroladinho, era muito cabelo mesmo. Essa tem não. E aí, aposto, daquele tempo para cá, quando eu me decidi por Jesus, foi uma longa caminhada, assim, não foi muito fácil, muitas lutas, muitas batalhas. Enfrentei muitas lutas dentro do casamento, tinha vez da gente ficar alguns dias sem se falar. Uau. Nunca teve agressão com nada, mas só agressão com palavra mesmo.
E eu, às vezes eu mandei ela embora de casa, uma vez ela me mandou também. Uau. Ela chegou a arrumar a minha bolsa uma vez. Uau, olha some isso. daqui. Só que depois ela se arrependeu, antes de eu chegar em casa, ela tirou a roupa todinha e guardou de novo. Mas foi uma caminhada muito, muito longa. Eu sempre conversava muito, viajei muito com o senhor por essas estradas. A gente viajava muito quando o senhor pregava. Sempre conversando muito. Aí, depois de um longo tempo, assim, até brinco com ela hoje, foi a última gotinha, veio a Isabela, né? A Isabela nasceu, aí eu enfrentei aquela luta lá com Regina, naquela enfermidade lá, que aí a minha vida estava muito apertada, muita coisa. E não foi muito... Aí depois de um longo tempo, acho que já tem 9 anos ou 10 anos, Natália casou. A gente conseguimos fazer uma linda festa de casamento para ela, porque quando ela fez 15 anos, ela falou assim: pai e mãe, eu não quero festa de 15 anos, mas eu quero uma festa bonita de casamento. Glória a Deus. Aí, quando ela se decidiu a casar, foi até com um discípulo de Charda, nem sei se ele está aí. A gente cotou o orçamento da festa, na época ficou em R$12.000. Aí ela e a mãe dela, na época, trabalhava no Conselho Tutelar, a gente começou a pagar. Sei que um mês antes do casamento estava tudo pago. E aí, depois de um tempo, ela veio com o Rafael, que foi o primeiro netinho. E é muito maneiro, assim, ser avô, né? Porque Rafael sempre foi muito colado comigo. Ele dormia lá em casa, depois de grande, ele ficava lá o final de semana todinho, saía, já viajou comigo para São Paulo, para Juiz de Fora. Aí, depois de um tempo, o Júnior também teve um menininho. Você tem quantos netos? São 4. 4 netos. Natália tem 2, o Júnior tem 1. E o Mateus tem uma menininha também. Nesse momento, em casa, tá você e Regina? Só os dois. Só os dois. Entre aspas, né? Entre aspas, que os netos aparecem lá de vez em aparecem. quando, lá. De vez em quando chega lá pra encher a paciência. Ô Maurão, e você e Regina, como é que estão? Estão apaixonados? Estão se amando? Como é que vocês estão? É muita paixão. Muita paixão. Muita paixão. Ela te chama de paixão mesmo. Já me chama de paixão, então é muita paixão. Queridos, vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do Mauro, bem forte.